Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, a sua família. Mais uma mensagem, mais uma reflexão falando sobre maldição. Hoje eu vou falar sobre maldição territorial. Isto mesmo, maldição que ocupa o território de uma casa, trazendo dor, sofrimento, às vezes miséria, às vezes separação para um casal, para uma família. Quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal a inscrever-se. Aqui embaixo, aqui, ó, está escrito inscreva-se. Clica aí embaixo, inscreva-se. Tem um sininho, clica no sininho. Ao clicar no sininho, vai abrir uma outra janela. Ao abrir-se uma outra janela, clique em todas. Sabe por quê? Todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar você. O próprio YouTube vai mandar uma mensagem para você, notificando, falando da nova mensagem, da nova reflexão que o bispo está trazendo dentro do canal no YouTube, tá bom? Então é importante você que está me assistindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal, você inscrever-se no canal, clicar no sininho, clicar em todas e não deixe de compartilhar. Isso mesmo, vamos compartilhar esta mensagem com o próximo. Hoje eu vou falar sobre maldição territorial. São maldições que ocupam o território de uma casa. Bispo, como que a maldição atua no lugar? De claro, eu já vou ler um versículo bíblico que fala que a maldição sem causa não virá. Então, não é que você vai mudar para uma casa e a partir do então você mudar para aquela casa, tudo de ruim vai acontecer. Não é assim. Não é assim. Apesar que o povo de Israel, eu estive em Israel, está completando agora um ano, né, que o bispo esteve em Israel. Tem alguns vídeos que eu ainda, nesse um ano, eu ainda nem postei. Eu vou estar postando. Um dos vídeos que eu gravei em Israel foi lá nos hotéis que nós ficamos hospedados na região de Israel. Todos tinham na porta da entrada, na porta do hotel e nos quartos. Em todos os quartos tinha o mezuzá. O mezuzá na porta. E eu vim trazendo de Israel o mezuzá sagrado. Em breve eu vou entregar, eu ainda não entreguei. Eu estou entregando agora o óleo, eu consagrei no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani. Tem água que eu consagrei em Israel, que eu não entreguei, apesar que eu estou fazendo um ato profético de fé no monte, com a águas sagrada que eu consagrei em Israel. Tem muitos trabalhos fortes, tem a moeda, né? Tem até aqui a moeda de Israel para prosperidade. São vários trabalhos fortes que o bispo ainda vai fazer de acordo com a revelação divina. De acordo com a revelação divina, o sal forte, o Vale do Sal, como sal enxofrado, eu já fiz o Vale do Sal, mas eu vou voltar a fazer porque é muito forte, como sal enxofrado, que eu consagrei em Israel. Então são muitos trabalhos fortes. Mas lá em Israel, nas portas da casa, tem o mezuzá. E é assim, quando a pessoa muda para uma outra casa, deixa eu explicar como é que faz. Quando eles vão mudar para uma outra casa, um outro apartamento, eles tiram a mudança de dentro de casa, coloca dentro do caminhão, depois que tira tudo de dentro daquela casa, aí que eles removem da porta o mezuzá sagrado. Aí que eles removem da porta o mezuzá. Aí a mudança sai. Só que antes da mudança entrar naquela nova casa, eles fazem a oração e colocam na porta o mezuzá sagrado. Aí a mudança pode entrar para dentro daquela casa. Você está entendendo? Não muda para uma casa, não entra para dentro de uma casa sem primeiro fazer a limpeza espiritual. Não é só a limpeza carnal, não. Hoje a pessoa faz a limpeza carnal, dá aquela faxina na casa nova, na casa que alugou, na casa que comprou, mas espiritualmente
Se ali foi cometido um ato que desagradou a Deus, ali fica uma entidade. Como é que fala em Provérbios? Provérbios capítulo 26, versículo 2. Como o pássaro no seu voar, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então a maldição só entra para dentro de uma casa por uma causa, por algum motivo. Se naquela casa houve homicídio, se era um lar de muita briga, de muita contenda, de muita falsidade, ali fica entidades, ali fica espíritos ocultos ali. A pessoa muda, o outro morador entra para dentro daquela casa, limpa-se a casa, mas espiritualmente a casa está pesada. Aí a mesma entidade que atacou o antigo morador passa a atacar o atual morador. Isso é espírito territoriais. São entidades ocultas que entram às vezes por causa de um presente macumbado, entra através de atos que foram cometidos ali, naquele lugar. Às vezes pessoas que sofriam com câncer. Eu fui procurado por uma mulher que ela morreu, estava sofrendo com câncer, e a antiga moradora morreu de câncer. Eles não sabiam. Depois que eles mudaram para esta casa, eles compraram a casa, e comprou a casa até num valor mais em conta. Era um bom local, era um ótimo local, mas o valor estava mais em conta. E depois que essa família mudou-se para esta casa, passou 3 meses que estava morando, a dona da casa começou a sofrer com problemas, ataques espirituais. E ela começou a ver vultos dentro de casa. Eles não entendiam. Mudou para casa, não fez a consagração, não fez a unção profética, e aí passou a enfrentar lutas espirituais. Aí ela foi ouviu o programa de rádio, por isso que é importante a programação de rádio, né? Ela ouviu eu falando no programa de rádio sobre isso, espíritos territoriais. O marido dela me procurou. Ele falou: missionário, eu estou enfrentando uma luta lá em casa e eu queria que o senhor orasse por mim. Orientei ele a formar a corrente, orientei ele a fazer a corrente, e nós falei: vamos buscar em Deus. Aí eu fui lá nessa casa fazer a oração. Quando eu fui na casa fazer a oração, Deus me mostrou um enxum da morte morando naquela casa. Eu vi o enxum da morte dentro daquela casa. Falei: tem uma força oculta aqui. Aí eu perguntei: se foi vocês que construíram essa casa? Eles disseram: não, nós compramos. Tem tanto tempo que nós compramos. E depois que nós entramos para cá, começou a acontecer isso. Eu falei: mas como é que era a história do proprietário desta casa? Ele comprou de alguém ou foi ele construir? Não, foi eles que construíram a casa muito boa. Falei: mas por que eles venderam? Foi separação? Foi porque a casa estava muito grande? Qual foi o motivo? Aí a filha do casal falou assim: nós não sabemos o motivo principal desta casa, da venda, mas eu vou procurar saber. Eu falei: porque tem entidades ocultas aqui. Perguntei se eles mexiam com o espiritismo. Eles falaram: não, nós sempre fomos de oração, mas falei: mas tem uma força oculta aqui. Na outra semana eu voltei nesta casa, aí fui conversar com a filha. Ela falou: o pessoal lá vendeu, uma das filhas da proprietária falou que vendeu porque desgostaram da casa. Falei: mas desgostaram por quê? Qual foi o motivo do desgosto? Briga com o vizinho? Ou o filho que envolveu com má companhia, com drogas, estava ameaçado? Não tem disso. Não teve briga com o vizinho, não teve briga, porque às vezes a pessoa tem que vender a casa porque o filho envolveu nas drogas, está sendo ameaçado, e os pais vendem a casa, o imóvel com preço mais barato, para não ver morte naquela casa, naquela família. Falou: não.
A moça falou que aconteceu que eles perderam a mãe deles aqui. Mas como ela já estava bem de idade, não, ela repentinamente ficou com câncer, sofreu com câncer e faleceu. E aí eles desgostou da casa e venderam a casa e nós compramos. Falei, como que sua mãe está sofrendo? Ela falou assim, eu falei, a mesma entidade que estava aqui antes, agindo, está agindo hoje na sua mãe. Quando eu comecei a orar para aquela moça, manifestou o demônio. O demônio manifestou com raiva. Eu estava ali naquela casa. E ele falou, eu moro aqui, todos que morar nessa casa, eu vou comer a carne dele. Próprio insumo da morte. Orientei aquela família a formar corrente forte, orientei a eles a levar para dentro de casa a Arca da Aliança, colocar dentro de casa a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança é o poder de Deus. Aonde ela entra, ela afasta as forças do mal. Orientei a eles fazer o sacrifício também, colocar na porta da casa o mesuzá sagrado, que é a presença de Deus, para que o mal não venha entrar. Porque não adianta você tirar e deixar a porta aberta para o inimigo entrar. Orientei eles a colocar nos umbrais da porta da casa o mesuzá sagrado, aquela doença, aquela mulher que só vivia doente, só vivia doente. Aquela doença desapareceu, ela foi curada, a paz passou a reinar naquela casa. Mas era o quê? Espírito territorial. Tem pessoa que ela muda para uma casa e depois começa a sofrer ataques, problemas espirituais, ou problema com o filho, problema no casamento, na família, que são espíritos territoriais. Eu vou orar agora, no bloco de amanhã. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, porque é muito forte. Eu vou falar quais são os sintomas. Quais são os sintomas que atraem espíritos territoriais para dentro de uma casa? Exemplo, presente macumbado. Quem me conhece sabe disso. Quantas pessoas que Deus já me revelou presente e macumbado na casa dela? E foi curada, libertada depois que receberam a oração da revelação. E tem muitas pessoas que sofrem com presente macumbado. Simpatia que foi feita na casa. Às vezes macumbaria, feitiçaria que foi feito ali. O morador antes fez trabalho de macumbaria, de feitiçaria ali naquele local. Aí quem entra para dentro da casa passa a sofrer os ataques espirituais na vida dela. Eu conheço do mundo espiritual. São 34 anos que eu dedico a minha vida sobre batalha espiritual. E Deus me colocou no seu caminho para me te ajudar. E eu vou te ajudar. Eu quero ler um versículo bíblico com você, que fala na Bíblia sobre a unção profética da casa. No livro de Levítico, né? Levítico, capítulo 14, versículo 35 e 36. Que diz assim, olha como que a Bíblia fala. Então, aquele de quem for a casa, quer dizer, o dono da casa, virá e informará o sacerdote, ao profeta de Deus, dizendo, parece-me que há como praga em minha casa. Eu estou lendo no livrinho, viu? Mas é o Levítico 14, porque já no livrinho já tem um versículo bíblico. Eu vou ler de novo. Você pode acompanhar com o bispo. Levítico capítulo 14, versículo 35 ao 36, diz assim, então, aquele de quem for a casa, isso quer dizer o dono da casa. Você está observando, está acontecendo alguma coisa que não está sendo normal, com o filho, com a filha, no casamento, na família, epa, eu vou lá para o santuário, eu vou lá buscar ajuda espiritual, eu vou lá buscar orientação espiritual com o bispo. Porque também não é qualquer pessoa que para fazer oração profética na casa, não é qualquer pessoa. Tem que estar preparado, tem que estar em jejum, tem que estar unção, tem que ter a revelação do Espírito de Deus, porque a batalha é espiritual. É batalha espiritual. Olha como é que a Bíblia fala. Então aquele de quem for a casa, isso quer dizer o dono da casa, virá e informará o sacerdote, ao profeta de Deus, dizendo, parece-me que há como praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupe a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado.
e depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Levítico, capítulo 14, versículo 35 ao 36. A Bíblia fala que o dono da casa, no caso você, tem que chegar até o profeta de Deus e falar: parece-me, está acontecendo alguma coisa estranha lá em casa. Eu sou mineiro, né? O trem lá em casa não está bem. Aí você tem que procurar ajuda. Você não vai deixar piorar a situação. Você não vai deixar piorar. Você não vai deixar. Você tem que buscar ajuda. Se começou a observar que seu filho está meio estranho, não deixa criar raiz, não. Vai para o santuário, forma corrente. Forma uma campanha de batalha espiritual. Faz um sacrifício no altar para Deus libertar seu filho, para Deus restaurar a sua casa, a sua família. Nós estamos no mês, entrando no mês 6, mês de quebra de maldição. Eu vou orar agora. Amanhã eu vou dar continuidade nesse estudo, falando sobre batalha espiritual, espírito territorial. Você que ainda não adquiriu o livrinho, adquira o livrinho. Vai em um dos nossos santuários para você e peça lá o livrinho de batalha espiritual. Você de outro estado, de outra cidade, país que acompanha o bispo, como é que eu faço para me adquirir o livro? Você pode adquirir o livro em PDF. Em PDF, tá bom? O bispo está enviando para as pessoas em PDF. Todas as pessoas que estão ajudando o bispo na evangelização estão adquirindo, estão ganhando esse livro. É uma oferta de R$10, oferta acima de R$10, para nos ajudar na evangelização, tá bom? Então você que quer adquirir, você pode dar sua oferta direto na conta do santuário. No final do programa eu vou dar a conta. Eu quero orar agora por você. Deixa o seu nome aí. Você sente que tem algum tipo de maldição na sua casa? Estou falando com você. Você sente que tem alguma coisa atrapalhando você? Impedindo você de prosperar, impedindo você de ser feliz no amor, na família? Escreva aí. Qual área que você está precisando de oração? Qual área que você está precisando de uma resposta de Deus? Você coloca o seu primeiro nome e a área. Seu primeiro nome e a área. Saúde? Então eu vou orar pela saúde. Seu primeiro nome é sentimental? Coloque sentimental. É financeiro? Familiar? Agora depois, se você queira passar o seu problema para o bispo, aí você me passa pelo WhatsApp. Aqui no YouTube não. No comentário você coloca só o primeiro nome e qual área. Saúde, financeiro, sentimental, familiar. O bispo vai estar orando. Tá bom? Agora, aquela pessoa que queira falar com o bispo mais profundo, aí você me manda mensagem no meu WhatsApp. Aí lá no WhatsApp você manda mensagem: o bispo, estou enfrentando uma luta assim, assado com meu esposo, com meu filho. Aí você manda o nome para o bispo orar, para o bispo colocar aqui, ó, no meu livro de oração. Aqui no YouTube não. No YouTube, no comentário, você só coloca o seu primeiro nome e qual área. Se é saúde, financeiro, sentimental, familiar, tá bom? E nós vamos fazer no mês 6 quebra de maldição. Você que ainda não pegou a sua folha, vá para o santuário para você pegar a sua folha da árvore genealógica. É muito forte. Quebra de maldição tem que ser pela raiz. Quebra de maldição tem que ir na raiz do problema. Eu gosto do santuário porque o santuário dos milagres é uma igreja simples, mas é uma igreja forte de batalha espiritual. E nós vamos fazer quebra de maldição. E quebra de maldição tem que ir na raiz. Por isso que o bispo entrega a folha da árvore genealógica, onde você vai fazer sua árvore genealógica, representando sua casa, sua família, para que nós venhamos na raiz do problema para quebrar esta maldição. Eu quero orar por você. Não deixe de compartilhar essa mensagem com o teu próximo. Tem sido bênção para você? Então compartilha. Eu falo pelo menos 7 pessoas, mas você pode compartilhar com mais, copiar o link, coloca no seu status, compartilha no seu Facebook, compartilha no seu WhatsApp para as pessoas. Vamos evangelizar. São muitas pessoas que estão sofrendo com espíritos territoriais dentro de casa que precisa de uma mensagem forte. Amanhã eu vou falar sobre espíritos territoriais e como que surge os espíritos territoriais numa casa. Quais são os sintomas? Quais são os motivos que atraem espíritos territoriais? E quero falar com você já viu a reportagem do edifício Joelma, em São Paulo? Depois você pesquisa na internet. Enigma do edifício Joelma. Aí você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando sobre maldição territorial. E tem muita família, tem muitas pessoas que sofrem com o espírito territorial na casa, no trabalho, que a impede de ir para frente. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai.
Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu apresento a vida de todos, que o nome deles estão aqui comigo no meu livro de oração. Todos que precisam de ajuda, de cobertura espiritual. Meu Deus, eu peço cobertura espiritual para o teu povo, para os teus filhos. Dá força, meu Deus. Força para essa pessoa estar no santuário. Força para essa pessoa formar campanha de quebra de maldição. E o Senhor, meu Deus, é poderoso para transformar tudo que for maldição em bênção. Pois eu coloco o teu povo, teus filhos nas tuas mãos. Peço, meu Deus, a preparação espiritual de cada irmão, de cada irmã. E coloco a vida de todos em tuas mãos. E que nada vai os impedir-los de estar essa semana no santuário. Ó Deus, se preparando para a quebra de maldição. Porque eu coloco a vida de todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Procura o Santuário dos Milagres ainda nessa semana, para você ser preparado para fazer quebra de maldição. Você de Brasília e do entorno, nós temos celebração na sede, em Celândia, todas as quartas-feiras, 9, 3 e 7 da noite. Quarta e sexta, né? 9, 3 e 7 da noite. Domingo, 9 da manhã e às 18 horas. Temos celebração também no Santuário em São Sebastião, todas as quintas, às 3 às 7 da noite, domingo também às 15 horas. No Riacho Fundo 2, né, na Matriz, celebração forte, todas as terças-feiras, às 19 horas, né, para a vida sentimental, todas as sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite, e no domingo, às 9 da manhã e às 18 horas. Procura um dos nossos santuários ainda essa semana, para você ser preparado, ser preparada para fazer a quebra de maldição. Precisando de ajuda? Manda uma mensagem para o bispo. Aqui no comentário tem o meu WhatsApp. Anota o meu WhatsApp. Se tem alguém da família enfrentando luta, pode passar esse número do WhatsApp para essa pessoa. Pode mandar o link do meu canal no YouTube, do Facebook, para as pessoas que precisam de ajuda. E não deixe de compartilhar essa mensagem, tá bom? E você que está me assistindo pela primeira vez, que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Inscreva-se, clica no sininho, abriu a outra janelinha, clique em todas, tá bom? E não deixe de compartilhar com o teu próximo. Um abraço, ficam todos com Deus. Mês 6 é o mês da quebra de maldição. Deus vai transformar tudo que for maldição na tua vida em bênção, em vitória. Um abraço, até amanhã, às 18 horas, no meu canal no YouTube, com mais uma mensagem profunda de Deus para abençoar a sua vida.